Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Neander, pastor da paróquia Irmãos em Cristo de Guaramirim, Santa Catarina. E neste momento convido você para, junto comigo, estudar mais um capítulo de Gênesis, e mais um capítulo da série Crescendo em Cristo. Bom, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe nesse momento em que nós meditamos na sua santa palavra. Amém. Estamos no capítulo 15 de Gênesis, o livro do começo. A essa altura, já iniciamos aqui em nossos estudos a jornada de Abraão, o grande patriarca do povo de Israel, que neste momento da história ainda se chama Abrão. Já vimos que o Senhor chamou Abrão da sua idolatria e lhe fez grandes promessas. O Senhor também prometeu a Abraão, ou Abrão, e a sua descendência, toda a extensão de terra que os seus olhos podiam tocar do alto de um monte. Hoje, especialmente no capítulo 15 de Gênesis, Deus faz mais uma e grande, maravilhosa promessa a Abraão. E depois o Senhor mesmo faz uma aliança com o seu servo. Você é nosso convidado especial neste momento para estudar a palavra de Deus junto comigo. Querida igreja, de certa forma, a nossa história como povo de Deus começa aqui, em Gênesis 15. O povo de Deus, que começou com Abrão e o seu chamado, continua por meio do filho da promessa, aquele que o Senhor mesmo daria a ele, Abrão, e Sarai, a sua esposa. É da descendência desse filho que o próprio Deus prometeu e providenciou, de quem mais tarde nasceria o Salvador Jesus. E pela fé em Jesus, o filho de Davi, também nós, eu e você, somos feitos povo de Deus. O capítulo 15 de Gênesis poderia ser, a grosso modo, dividido em 3 pontos: promessa, dúvida e garantia. Primeiro, uma promessa a Abrão. Segundo, Abrão duvida daquilo que Deus lhe fala, quando olha para a sua própria condição. Terceiro, Deus garante que tudo aquilo que prometeu se cumprirá e faz uma aliança com Abrão. Seguindo esta divisão proposta, queremos agora olhar com mais calma para este capítulo 15 de Gênesis. Convido você a ler comigo o primeiro versículo de Gênesis 15. Diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão. E teu galardão, será sobremodo grande. O próprio Deus aparece a Abrão em uma visão, para lhe dar talvez a notícia mais importante da sua vida. Por causa da misericórdia de Deus, Abrão será pai de uma grande, incontável geração. O povo legítimo do Senhor. É interessante notar que o Senhor começa a falar com Abraão com palavras que animam e encorajam. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Essas palavras de Deus são para acalmar os temores de Abrão, já que logo em seguida ele expressa sua preocupação por não ter nenhum filho, por não ter descendência. E o Senhor acrescenta: o teu galardão será muito grande. Galardão é uma recompensa, que no caso de Abrão não é merecida, mas que será entregue a ele porque Deus prometeu que o abençoaria. Já quando Deus o chama lá de Ur dos Caldeus. Perceba, querida igreja, como a bondade de Deus fica evidente na história do seu povo, que começa com Abrão e com tudo o que Deus lhe promete, lhe abençoa e faz por meio dele. Na sua fraqueza, na sua dúvida, entretanto, Abrão duvida. Quando olha para a sua condição, quando olha para si e para as circunstâncias que o cercam,
Abrão encontra dificuldades para crer nas palavras que Deus lhe fala. Vejamos o que diz Gênesis 15, 2 e 3. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Perceba que Abraão tem dificuldade de crer naquilo que Deus lhe promete, porque ele olha para si. Ele olha para si e o entende como sujeito de quem depende toda a história. Deus lhe deixa muito claro que não é bem assim. Por não ter nenhum filho, Abrão tem dificuldade em receber a maravilhosa promessa que o próprio Deus lhe faz. E como todas as promessas de Deus, já tem naquele momento o seu cumprimento garantido. Abraão não tem filhos, e um costume da época regia que o herdeiro de Abraão seria Eliezer, um servo nascido em sua casa. Apesar de ter qualificações para alguém que Abraão poderia adotar, para deixar tudo aquilo que possuía como herança, quando no momento da sua morte, isso, na verdade, não faz parte dos planos de Deus para o seu povo. Deus tem bênçãos maravilhosas para o seu povo. Muitas delas se revelarão verdadeiros milagres na sua vida. Da mesma forma, o início do povo escolhido também começa com um milagre. Do já idoso Abraão e da estéril Sarai, pelo poder de Deus, virá aquele que é o filho da promessa, que durante a sua vida nos apontará também para outro filho da promessa, o próprio Cristo Jesus. Diante das dificuldades do coração de Abraão, o Senhor Deus coloca diante dele garantias de que vai sim cumprir a sua promessa. Deus lhe ordena olhar para as estrelas e tentar contá-las. Deus ordena que também parta alguns animais ao meio para servir como garantia daquilo que promete. E termina essa visão a Abrão afirmando mais uma vez a posse da terra prometida a ele e a sua descendência. Vamos ler juntos o final, o restante, do capítulo 15 de Gênesis. Assim diz o versículo 4 ao 19. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse sim será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Tome uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de se sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui,
porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Nessa terceira parte, dessa divisão que nós propomos para o estudo desse capítulo 15, percebemos claramente a ação de Deus, seja garantindo a sua promessa que será cumprida, seja o próprio Deus sujeitando-se a uma aliança com Abrão. Vamos por partes. Primeiro, com palavras quase poéticas, Deus mostra a Abrão como será a sua descendência. Será como as estrelas do céu que não podem ser contadas. Assim será a posteridade de Abrão, aquele que foi chamado por Deus. Para um coração que duvida, Deus coloca diante dos seus olhos um exemplo visível do cumprimento da sua promessa. Que momento emocionante não deve ter sido esse para Abrão? Saber que seria pai de uma nação tão numerosa que seria impossível de ser contada. E Abraão creu em Deus. E isto lhe foi imputado, lhe foi atribuído para a justiça, dizem as Sagradas Letras. E o Senhor não para por aí, mas reafirma a Abraão que a terra em que ele pisa será dada a ele como herança, uma herança do próprio Deus. Para o Abraão que saiu de Ur dos Caldeus sem rumo, confiando no chamado e na proteção de Deus, é para este Abraão que agora Deus entrega uma terra para que ele habite com a sua descendência. E como mais uma garantia, Deus ordena que ele tome alguns animais do seu rebanho e os parta ao meio. O que Abrão faz? Então, Deus faz com que Abrão caísse num sono muito profundo, enquanto ainda lhe fala a respeito do futuro da sua descendência. Ela será subjugada, tornada escrava, sofrendo por 400 anos. Porém, o Senhor Deus garante que aqueles que pesaram suas mãos sobre o seu povo não ficarão de forma alguma impunes. Abrão, ao final de sua vida, morrerá em paz, e o seu povo sairá da escravidão com muitas riquezas. Abrão, em sonho, ouviu de Deus o que mais tarde aconteceria com o seu povo no Egito, quando por 400 anos sofreu subjugado e finalmente foram conduzidos à liberdade por Moisés, servo de Deus. Enquanto ainda dormia, Deus mesmo passa entre os pedaços dos sacrifícios cortados por Abrão. O fogareiro fumegante e a tocha de fogo são emblemas da presença de Deus ao firmar esta aliança com Abrão. Este era um costume da época. Se fazia uma aliança entre duas partes, cortando-se animais ao meio e caminhando por entre eles. No pensamento da época, quem quebrasse a aliança que havia sido firmada estava sujeito a sofrer exatamente o mesmo destino que tiveram aqueles sacrifícios. E aqui talvez está a parte mais bonita deste texto. Apenas Deus passa por meio dos sacrifícios. Abrão não. Abrão é apenas um beneficiário da promessa e da aliança de Deus, da aliança que o próprio Senhor faz com ele. É apenas Deus que assume a responsabilidade se a aliança for algum dia quebrada. E isto tem um significado profundo
maravilhoso, que nos leva diretamente à cruz de Cristo. Em última instância, o próprio Filho de Deus é quem irá assumir toda a responsabilidade por nós, por causa da nossa incapacidade de cumprir a aliança com Deus e pela quebra deliberada da lei de Deus, com todos os nossos pecados, com todas as nossas ofensas a Deus. Jesus Cristo entregará a sua vida por nossa causa, por causa da nossa desobediência. Ele será o sacrifício perfeito por nós termos descumprido constantemente a lei de Deus. Dessa forma, a aliança que Deus firma com Abrão por meio deste ritual se cumpre definitivamente e com toda a sua intensidade na cruz do Calvário. O capítulo 15 de Gênesis termina com mais uma garantia de Deus para Abraão, de que ele e seus descendentes possuiriam a terra que ia desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, reforçando ao coração de Abrão o cumprimento de tudo que o Senhor lhe prometeu. Para concluir essa nossa reflexão neste capítulo 15, podemos perceber como Deus faz grandes coisas pelo seu povo desde o seu princípio. Ao chamar Abrão e prometer a ele grandiosas bênçãos, especialmente um filho, do qual o povo de Deus descenderia e do qual também o próprio Cristo nasceria, Deus mostra o seu grande amor e a sua incomparável misericórdia. Apesar da incredulidade do coração do seu povo, Deus não deixa de ser Deus, o Deus de amor que quer sempre os seus filhos em seus braços. Por causa da incredulidade deste povo, Deus precisa vir sempre de novo ao nosso encontro, seja no comando dos patriarcas, no governo dos juízes, na mão dos reis, na boca dos profetas e, finalmente, com toda a intensidade, em seu Filho Jesus Cristo e na sua cruz. Para este povo que conhece o poder de Deus, seja ele revelado diante dos seus olhos ou pelas palavras da Escritura, Deus continua garantindo a promessa da cruz de Jesus, que liberta das amarras do diabo e perdoa todos os pecados. Para o seu povo, para mim e para cada um de vocês, que fomos chamados a crer em Deus, e que em nossas fraquezas, quando nós muitas vezes duvidamos e nos desviamos do caminho de Deus, o Senhor continua falando ainda hoje, por meio da sua palavra, para nos mostrar que Ele cumpre sim todas as suas promessas. Por isso, Deus Espírito Santo continua sempre voltando os nossos olhos, o nosso coração para a palavra encarnada de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o seu Filho Jesus Cristo, para que sejamos animados e confortados na certeza de que, na fé, ou na certeza da fé, de que todas as promessas de Deus têm em Jesus Cristo o seu sim, para a honra e para a glória do seu nome. O relato das promessas de Deus a Abraão nos ensina a confiar em Deus, em todos os momentos, mesmo naqueles em que nós olhamos ao nosso redor e não vemos solução na situação em que nós nos encontramos. Que aprendamos a confiar sempre em Deus e não nas nossas próprias forças. Querido irmão, querida irmã, que essa reflexão seja instrumento do Espírito Santo para tocar o seu coração e edificar a você na fé e na confiança em Deus e no amor ao seu próximo. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe e guarde hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt,
facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.